Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é José Carlos e o nosso tema da videoaula de hoje vai ser sobre calistenia e musculação para a saúde e realização pessoal. E nós vamos abordar tópicos como a história da calistenia e musculação, os equipamentos necessários para fazer a academia e calistenia, os exercícios e a forma de se nutrir para ter um bom resultado corporal. Então, bora lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é José Cauã e venho falar sobre a musculação. A musculação é um tipo de treinamento físico que consiste em trabalhar a musculatura corporal com pesos e aparelhos, realizando exercícios específicos para cada grupo muscular. Os exercícios são realizados com pesos de diversas cargas, amplitudes e tempo de contração, o que faz dela uma atividade física indicada para pessoas de diversa idade e com o surgimento da musculação é bem mais antigo do que é imaginado. Há achados históricos em pedras talhadas datadas de 1896 a.C., onde pessoas utilizavam exercícios com pesos. A primeira academia de verdade foi do sueco Dr. Jonas Gustav, que ainda no meio acadêmico organizou e desenvolveu estudos direcionados para o tratamento médico através de máquinas especiais. Em 1957, já desenhava protótipos de equipamentos para exercício físico. São da musculação. Como no começo os aparelhos eram bastante rudimentares e só foram melhorando ao passar dos anos, em 1868 eles ganharam componentes que utilizavam pistões a vapor. E anos depois se desenvolveram ainda mais com os componentes eletrônicos. Em 1876, o médico Jonas Gustav apresentou os aparelhos e a metodologia na Exposição Universal de 1876, o que lhe rendeu. A metodologia implantada pelo Dr. Zander foi publicada oficialmente em 1890 e foi definida por essa fase: o emprego de meios mecânicos para a cura de doenças. Nesse tempo, poderia dizer que seu instituto já possuía dezenas de filiais, espalhadas pela Europa e Estados Unidos, com o nome de Instituto Zander. Suas máquinas foram utilizadas na Academia dos RMS Titanic e na reabilitação dos mutilados da Primeira Guerra Mundial nos países europeus, baseando-se na técnica da mecanoterapia desenvolvida pelo próprio médico. O que é calistenia? Primeiramente, o termo vem do grego calisthenes. Seu significado é cheio de vigor. No passado, este termo era interpretado como o equilíbrio entre as qualidades físicas, mentais e espirituais. É um conjunto de exercícios físicos que buscam trabalhar a força muscular, usando como ferramenta o próprio corpo. Diferente da musculação, ela procura movimentar diversos grupos musculares, sem aumento. Ela foi estruturada no século XIX. Tinha como objetivo a busca da força em conjunto com a beleza, representada nas formas e curvas do corpo. Foi arquitetada na França pelo suíço Proctin Erich Clias, que por volta de 1822 difundiu além da França também na Inglaterra, que logo acabou tornando-se muito popular em todo o mundo, se espalhou. Quando foi inserida nos Estados Unidos por Catherine Best, a princípio era dita como ginástica feminina. Já na Alemanha, ela fazia parte da educação feminina. O interesse pela calistenia se expandiu para o outro gênero e outras faixas etárias também. No treino, eram executados movimentos mais rápidos, ritmados e com paradas. O princípio da calistenia são divididas em 5 partes. Elas são a seleção, precisão, progressão, unidade e adaptação. A seleção, os exercícios deveriam ser cuidadosamente escolhidos, ou seja, a série executada não deveria ser simplesmente um agrupamento desconexo, mas com o objetivo de despertar nas pessoas hábitos higiênicos, educativos, recreativos e de adaptação ao meio. A precisão, os exercícios tinham que ser executados perfeitamente, como indicado, segundo as melhores definições de direção, extensão e velocidade, para alcançar a agilidade e a esbeltez proposta pela calistenia. Bom, a sua progressão, a intensidade de esforço aumenta gradualmente, tanto pelo número de exercícios quanto pelo aumento de velocidade e de complexidade de cada exercício. A unidade seria: os exercícios deveriam ser selecionados de forma que se completassem, evitando o excesso de sobrecarga. E a adaptação, que leva em consideração a idade e o sexo. Olá,
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Erivaldo Reis e eu estou aqui para falar um pouco sobre o uso de equipamentos na realização de atividades físicas. Bom, os equipamentos eles são objetos utilizados com o objetivo de potencializar a efetividade do exercício, aumentar a sua dificuldade ou permitir a sua realização. A potencialização ela é feita por equipamentos que adicionam alguma dificuldade na realização de um determinado exercício. O aumento de dificuldade é feito pelo uso de pesos na realização dos exercícios. Bom, os equipamentos eles são agrupados de acordo com os membros do qual eles mais trabalham, ajudam a desenvolver no caso. Bom, nós temos dois grupos, que seriam o grupo dos membros superiores e o dos membros inferiores. Como exemplo dos membros superiores, nós temos o supino, que é o equipamento no qual é preciso ficar deitado e levantar uma barra com peso nas extremidades. Bom, durante esse exercício, os membros superiores são os grandes beneficiados, o que inclui os músculos do peitoral e os tríceps, que fazem parte do braço. O peso das extremidades pode variar de pessoa para pessoa, adaptando-se de acordo com a capacidade de quem o usa. Temos também os halteres, que consistem em equipamentos que consistem em pesos que se encaixam nos punhos e trabalham os membros superiores, principalmente os braços. Eles podem ser essenciais para perder gordura e ganhar músculos. É necessário aumentar a dificuldade conforme você vai praticando o exercício regularmente. Além disso, muitas vezes a grande diferença está no número de repetições e não do peso em si. Próximo exemplo nós temos as barras fixas e paralelas, em que a barra fixa ela é uma barra de ferro que fica apoiada um pouco mais alta do que a cabeça do usuário, enquanto a barra paralela consiste de duas barras que ficam apoiadas na altura do quadril do usuário. O usuário trabalha os músculos com o peso corporal através do trabalho da gravidade, se elevando nos aparelhos. Ambos servem para fortalecer tanto os braços quanto o peito e as costas. O próximo é o puxador. Bom, semelhante às barras fixas, a sua única diferença é que neste caso a barra fica presa apenas por uma espécie de fio que está conectado a pesos. Ao puxá-lo, você também estará levantando esses pesos, que podem ser regulados de acordo com a força de quem está utilizando. Este também é um aparelho que trabalha os membros superiores. Bom, agora os membros inferiores. Como exemplo, nós temos a bicicleta ergométrica. Bom, para aqueles que não têm a oportunidade ou não gostam de pedalar ao ar livre, uma boa alternativa é a bicicleta ergométrica. Seus benefícios são dar mais força às pernas e prevenir contra doenças cardiovasculares. É um exercício de baixo impacto, o que significa que pode ser praticado por praticamente qualquer um, sendo uma maneira bem eficaz de queimar gordura. O próximo é a cadeira extensora, que consiste em um equipamento no qual você fica sentado em uma cadeira enquanto levanta um peso pelo dorso do pé. Bom, assim como ocorre com os halteres, esse peso pode ser modificado, ficando mais ou menos pesado. Os músculos trabalhados são essencialmente os da coxa, embora nem todos os da região fiquem mais fortes devido ao exercício. Por fim, nós temos o leg press, que consiste em ficar em uma cadeira reclinada e empurrar um peso com os pés. O exercício pode ser feito em diversas posições, com a pessoa mais ou menos deitada e o peso mais ou menos na posição vertical. Embora trabalhe principalmente os músculos do quadríceps localizados na coxa, também atua nos glúteos e até no abdômen. Bom, o uso dos equipamentos é mais comum na musculação do que na calistenia, pois a principal proposta da calistenia é utilizar o peso do corpo como carga para os exercícios. Devido a isso, a evolução corporal na calistenia é vista como sendo mais lenta do que na musculação. Contudo, o calistênico ele possui um melhor entendimento do próprio corpo. Bom, sou Vitor Emanuel e vou falar sobre os exercícios da musculação. A musculação melhora o condicionamento cardiorrespiratório, diminui a quantidade de gordura, auxilia no emagrecimento, diminui o risco de diabetes e garante mais disposição física. Agora, falando mais especificamente sobre o treino da musculação, inicialmente é necessário dividi-lo por partes, onde cada parte será responsável por desenvolver um grupo específico de músculos. Assim,
diminui-se a chance que ocorra alguma lesão em um músculo ou articulação que está sendo muito forçada. E também vai aumentar a qualidade do descanso do músculo ou articulação entre um treino e outro, garantindo assim uma melhor recuperação. Agora, devemos dividir o corpo em partes. A primeira parte, superior, é formada pelos braços, ombros, costas, abdômen e peito. E a parte inferior, que é composta pelas pernas e os glúteos. Agora, falando mais especificamente sobre a parte superior, vamos falar sobre o treino de braços. Ele é fundamental para a saúde do corpo, visto que o corpo é constantemente utilizado nas atividades diárias, como no lazer ou no trabalho. E quando feito regularmente, ele também está associado à diminuição do risco de bursite e tendinite. Há inúmeros exercícios para braço. Alguns deles são a rosca, flexões, barra fixa, extensão de tríceps e tríceps na máquina. Há diversos outros. Agora, vamos falar sobre os ombros. Os músculos da região dos ombros são importantíssimos para a estabilidade e força dos membros superiores, além de permitirem o movimento dos braços. É importante que, além dos ombros, os braços, formados pelo bíceps, tríceps e antebraços, também sejam treinados para que, assim, haja um melhor aumento de massa muscular, a hipertrofia, e diminuição da flacidez. Alguns exercícios de ombros são elevação de ombro frontal ou lateral, encolhimento do ombro, Arnold Press, remadas e rotação. Agora vamos falar um pouco sobre o abdômen. O abdômen é um dos maiores músculos do corpo e tem papel fundamental. Ele é responsável pela sustentação da coluna e da parte superior do corpo. Com o abdômen bem trabalhado, qualquer exercício físico que for feito será realizado com melhor desempenho e qualidade, devido à sustentação importantíssima que o abdômen dá. O abdômen é muito importante para a estabilidade da postura, além de melhorar a consciência corporal para realizar qualquer outro movimento. Problemas de coluna são geralmente melhorados com bom treinamento, um bom desenvolvimento do abdômen em conjunto com outros músculos, claro. Enfim, há inúmeros exercícios para abdômen, porém, os principais são prancha lateral e ventral, abdominal, onde existem números, alguns exemplos são canoa, canivete, supra, infra e oblíquo, e também giro russo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o treino de peito, sobre o peitoral. O treino de peito é muito visado por pessoas que buscam por um bom padrão estético, principalmente homens. Porém, o desenvolvimento desse músculo vai muito além da estética. O músculo peitoral contribui na estabilização da escápula humeral e escápula torácica, além de contribuir para a estabilização do tronco. Há inúmeras variações de treino de peito que permitem dar ênfase em cada região dessa musculatura. Porém, deve-se atentar para exercitar corretamente cada região em sua totalidade. Bom, há inúmeros também exercícios de peito. Alguns são supino reto, podem ser feitos com barras ou halteres, flexão de braço, que pode ser inclinada e básica. Também temos o supino inclinado, que também pode ser feito com halteres ou barras. Temos também crucifixo, barra e vários outros exercícios. Bom, agora vamos falar sobre as costas, né? Então, essa musculatura tem papel fundamentalíssimo para manter uma boa postura. Pessoas que passam muito tempo em frente a um computador dirigindo tendem a ficar com a postura errada, com o peito tensionado, costas mais fracas e ombros arqueados para frente. Os exercícios de fortalecimento dos músculos das costas ajudam a manter uma postura ereta por mais tempo. Juntamente com o fortalecimento dos músculos do abdômen e dos ombros, ela vai diminuir problemas relacionados à coluna e à postura. Alguns exercícios para as costas são barra fixa, podendo ser com pegada aberta ou fechada, remadas, pullover com halter ou barra, além de remadas curvadas e unilateral. Bom, por fim, vamos falar sobre os membros inferiores, as pernas. Podemos dividi-lo em 4 principais grupos de músculos: quadríceps, coxas, panturrilhas e glúteos. O treino de perna é de extrema importância e não se deve, como é chamado, pular o treino de perna, porque além de
está com um corpo desproporcional e esteticamente não agradável, pode se prejudicar com sua mobilidade, postura e coluna, podendo causar dores, já que as pernas são responsáveis por transportar todo o nosso corpo. Trabalhar essa região ainda auxilia a queima de gordura e até ganhar massa muscular no corpo inteiro. Alguns exercícios de pernas são agachamento, podendo ser reto, Smith, hack. Temos também o avanço livre, avanço podendo ser no Smith ou no hack. Também temos o famoso leg press, podendo ser 45 e 60. Temos extensora, flexora, que pode ser em pé, deitado e sentado. Temos também adução e abdução. E há inúmeros outros exercícios que podem ser feitos para as pernas, glúteos, panturrilha e coxas. Bom, meu nome é José Carlos e eu vou falar um pouco sobre os bons cuidados na alimentação de quem quer ter uma vida mais saudável e ativa com exercícios. Além dos exercícios físicos, a nutrição é um ponto essencial para se manter uma boa qualidade de vida, pois ela aumenta a imunidade corporal, aumenta a disposição, melhora o sistema nervoso e motor, contribui para uma boa noite de sono e diminui os riscos de lesões e ferimentos graves durante os exercícios, pelo fato do corpo estar bem mais preparado e nutrido para as atividades dos mesmos. Para auxiliar o ganho de massa muscular, é necessário considerar o consumo de alguns grupos alimentares, como por exemplo, proteínas, onde diversos tecidos humanos, como ossos e músculos, são feitos dela, e são importantes para a imunidade e reações químicas do nosso organismo. Elas podem ser de origem animal, como carnes, ovos e frango, ou as proteínas de origem vegetal, como feijão, abacate, tofu e amendoim. No entanto, quando a alimentação não fornece a quantidade adequada de proteínas para alcançar os objetivos desejados, o uso de suplementos proteicos pode ser uma solução, como o whey protein e a creatina. Alimentos ricos em carboidrato ajudam a aumentar a energia e disposição física durante os treinos e melhoram a recuperação muscular após os exercícios. Temos como exemplo o macarrão integral ou pão integral, e as gorduras saudáveis, que são encontradas em alimentos como salmão, atum e abacate. Agora eu vou falar um pouco sobre os biotipos corporais, ou seja, o tipo de corpo que a pessoa possui de acordo com seu metabolismo, massa muscular, quantidade de gordura e constituição óssea. Eles são divididos em três, que são endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Os endomorfos apresentam baixa estatura, corpo mais arredondado e mais largo, de forma que as mulheres com esse biotipo apresentam quadril mais largo e maior quantidade de gordura acumulada. As pessoas com esse biotipo apresentam metabolismo mais lento, maior acúmulo de gordura e têm mais dificuldade de perder peso, apesar da maior facilidade de ganhar massa muscular. A alimentação das pessoas endomorfas deve ser mais restrita, para ajudar na perda de peso. Uma dieta low carb pode ser uma boa estratégia, ou seja, uma dieta com pouco carboidrato, pois ajuda a manter a saciedade por mais tempo e favorece a perda de peso. É importante incluir exercícios de força para promover o ganho da massa muscular, da mesma forma que são recomendados exercícios aeróbicos, como elíptico ou esteira, para ajudar a queimar a gordura e emagrecer. Pessoas com biotipo mesomorfo representam o padrão de corpo. Pessoas mais magras com mais músculos, membros superiores mais desenvolvidos e menor percentual de gordura. De forma geral, esse biotipo tem um metabolismo adequado, facilmente mantém um corpo com gorduras e músculos moderados. Portanto, uma dieta restrita não é aplicável a esse biotipo corporal. Os ectomorfos apresentam um corpo mais magro e esguio, ombros estreitos e membros compridos. Além disso, as mulheres apresentam quadril mais estreito e seios com pouco músculo e pouca gordura. Essas pessoas têm um metabolismo mais rápido e, por isso, são capazes de perder peso mais facilmente, mas têm mais dificuldade para ganhar massa muscular. Como possuem mais dificuldade para ganhar massa muscular, é recomendado que se aumente o consumo de proteínas no dia a dia, além de gorduras saudáveis, carnes magras, vegetais e frutas frescas, leguminosas e cereais integrais. O treino da pessoa com biotipo ectomorfo pode incluir exercícios aeróbicos, mas com moderação, devendo priorizar treinos de força mais pausados, como musculação e pilates, para favorecer o ganho de peso e de massa muscular.
Agradecemos por ter assistido a nossa videoaula até aqui. Você aprendeu muito sobre os exercícios, a história da calistenia e musculação e as formas corretas de se praticar os exercícios e se alimentar bem para ter uma saúde e um estilo corporal melhor.